O mundo do futebol é cíclico, né? Numa hora um time tá lá, super badalado, jogando Champions League e com vários caras bons na equipe, e na outra, tipo, onde é que os caras foram parar, né? Por isso a gente vai falar de 5 times que meio que sumiram do mapa. A gente começa na Inglaterra pra falar de um clube que é um dos 12 fundadores da Football League, e embora não seja tão vencedor assim, né, é sem dúvida nenhuma tradicionalíssimo, mas acabou caindo no esquecimento nos últimos anos, e a gente tá falando do Stoke City. É verdade que os Potters não são lá mega campeões aí na esfera do futebol inglês, né? Mas quando a gente fala desse time da cidade de Stoke-on-Trent, mais até do que as campanhas de destaque, a gente pensa em alguns caras interessantes que vestiram a camisa da equipe recentemente, né? Como o grandalhão Crouch, passou por lá também o Shaqiri, né? O Choupão da Massa, o Choupão Motim, o nosso querido Bojan teve por lá, né? Também o Arnautovic, o bad boy austríaco e até o Joselu, acredite se quiser. Porém, mais do que jogadores, o que vem à mente quando a gente pensa em Stoke City são aquelas partidas lá no Britannia Stadium com chuva, sabe, pesada, assim, aquele clima frio, o gramado escorregadio e claro, com o time da casa fechadinho e cascudo, né, cara? O Stoke City construiu essa reputação de time retranqueiro, muito físico, que jogava no contra-ataque e tal, principalmente aí nas frias e chuvosas noites de Stoke. A atmosfera na casa do Stoke se tornou tão infame na Europa que essa reputação chegou a fazer até mesmo Thomas Miller, o nosso subestimado de ouro, né, que nunca nem sequer teve o azar de enfrentar essas condições adversas lá em Stoke, a fazer a seguinte declaração depois de um jogo de Bundesliga: How do the British people say you have to show it in a windy night in Stoke? Isso é uma referência àquela famosa frase "Could he do it in a cold, rainy night in Stoke?", adaptada de quando um comentarista inglês estava falando do Lionel Messi, exatamente merecer ou não a bola de ouro, e disse algo como: "Eu quero ver ele fazer isso lá no frio de Stoke". Embora parte dessa fama tenha meio que virado meme, né, o próprio clube, sempre que possível, aproveita para reforçar essa peculiaridade lá do Britannia Stadium. Se liga nesse vídeo aí, por exemplo, que foi publicado no perfil oficial dos Potters lá no YouTube, né, e você achando que era só garoa o problema dos caras. De uma forma ou de outra, isso aí virou um charme, né, de um time que sempre conseguia usar o clima inóspito ali para criar um ambiente hostil pros visitantes, e aí também teve jogadores interessantes, esse estilo de jogo aguerrido, digamos assim, né? Foi figurinha carimbada também na Premier League por alguns anos, foi citado pelo Thomas Miller com essa frase lendária das noites frias de Stoke, mas agora figura na Championship, a segundona inglesa, desde a temporada 2018-19. Pois é, depois que eles foram rebaixados em 17-18, o Stoke não conseguiu mais voltar à elite e no momento da gravação desse vídeo, luta pra não cair pra terceirona. E quando a gente fala que o clube sumiu do mapa, é aquela história, né? Alguém aí consegue dizer de cabeça o nome de um jogador, umzinho, do Stoke hoje em dia? Pois é, né, meus amigos? Eu sei porque eu fui pesquisar. E o Wesley tá lá, o brasileiro, quem lembra? E aqui a gente tá falando de lendas urbanas, né? De clubes que perderam relevância e tal. Mas sabe o que nunca perde relevância? O seu like e o seu apoio aqui pro canal. Então, se você tá curtindo essa lista e as curiosidades que a gente preparou pra você, por favor, considere dar uma forcinha pro nosso trabalho, ajuda demais e leva só 2 segundos, fechou? Muito obrigado. A gente segue na Terra da Rainha pra falar do caso que é de longe aqui a maior alucinação coletiva da nossa lista, né? O Queen's Park Rangers é uma equipe que desde a temporada 96-97 figurava ali ou na segunda ou na terceira divisão da Inglaterra, né? Só que na temporada 2010-2011 eles conseguiram acesso e foram jogar a Premier League, e é aí que a loucura começou, porque o QPR, como ele é chamado lá na Inglaterra, né, já era uma equipe tradicional do oeste de Londres, mas sem muitas glórias, e aí quando chegaram na Premier League saíram metendo louco, contratando uma pá de jogadores interessantes e de nome no mercado. Isso passa pelo fato de que em 2011 um empresário chamado Tony Fernandes se tornou acionista majoritário do clube, e aí pra temporada 12-13 ele começou a contratar gente de nome, tá? Simplesmente trouxe o Júlio César, goleirão brasileiro que passava por momentos difíceis, porém era titular da seleção brasileira, 2 anos antes tinha ganhado a tríplice coroa com a Inter de Milão e tudo mais. O QPR também trouxe o Graneiro, que fazia parte do elenco do Real Madrid, contratou o icônico Park Ji-sung, vindo direto do Manchester United, trouxe também o lateral português Bocingua, que fez alguns bons anos no Chelsea, e já tinha lá outro cara famoso também, que era o grande Wright Phillips, que tinha chegado na temporada anterior. E embora essas contratações não tivessem custado assim o olho da cara, né, não fossem valores insanos, o Queen's Park Rangers certamente atraiu vários olhares interessados ali, com certa expectativa para o que o clube conseguiria fazer, né? Afinal, a Premier League já tinha visto na década anterior casos parecidos, clubes que não andavam na melhor fase ou que viviam alguma seca de títulos, recebendo grandes investimentos e subindo degraus ali na hierarquia do futebol inglês, né? Então tava todo mundo falando do QPR nessa época,
época, mas infelizmente para os torcedores dos caras não foi isso que aconteceu. 2 temporadas na Elite foram o bastante para já na temporada 12-13 o time, mesmo com esses reforços todos, acabar na lanterna da Premier League e retornar rapidamente para a segundona. E no Brasil a gente chegou até a ouvir falar muito do QPR nessa época, justamente por causa do Júlio César, né, que como titular da seleção brasileira não quis jogar a segundona pelo clube e acabou sendo emprestado pro Toronto da MLS para pegar ritmo pra Copa do Mundo, o que não adiantou muito. E desde esse rebaixamento aí a gente mal escuta falar do QPR, né, que é um time que meio que apareceu do nada e do mesmo jeito que veio também foi embora. No momento da gravação desse vídeo eles também estão brigando para não cair pra terceirona. Agora a gente vai deixar o futebol inglês de lado um pouquinho e seguir pra Espanha para falar de outro clube sensação do começo da década passada. Se a gente viu que o QPR andou tendo algumas questões de troca de proprietário e tal, né, e que isso influenciou para o clube começar a contratar, o mesmo pode ser dito do Málaga. O clube de Andaluzia foi adquirido em 2010 pelo Sheikh Abdullah Al Thani. É um empresário aí ricaço que também faz parte da família real do Catar, e ele não tardou a iniciar as compras, né? Logo conseguiu assegurar a contratação de Manuel Pellegrini, o treinador, para comandar o novo projeto, e foi montando um elenco sólido com jogadores um pouco mais experientes misturados com alguns jovens e talentosos. Por exemplo, chegaram Júlio Batista, Roque Santa Cruz, Van Nistelrooy jogou nessa época no Málaga, Saviola e um jovenzinho e futuro Golden Boy, Isco. Em meados da temporada 12-13, a engrenagem do Málaga tava azeitadinha, né? Como a equipe tinha terminado a edição anterior de La Liga na 4ª colocação, iria jogar a Champions League pela primeira e única vez na sua história. E eles aproveitaram a oportunidade, tá? Passando em primeiro e sem nenhuma derrota num grupo que tinha ali Milan, Anderlecht e Zenit. Depois eles despacharam o Porto de Vitor Pereira nas oitavas de final com um agregado de 2-1 e nas quartas pegavam o Borussia Dortmund do Jürgen Klopp. Depois de um empate sem gols na ida, toda a emoção ficou pro jogo de volta na Alemanha, porque o Málaga vencia por 2-1 até o finalzinho, quando tomou uma polêmica virada com 2 gols dos aurinegros já nos acréscimos do segundo tempo, incluindo o último do brasileiro Felipe Santana, que gerou muita repercussão por causa de um impedimento no lance, né? Então o Málaga quase fez história e foi pra semifinal de uma Champions na sua primeira disputa, mas o Dortmund venceu por 3-2 e eles que avançaram. Mas tu vê, quando o time recebe bons investimentos de forma minimamente organizada, consegue convencer atletas de renome a embarcarem no projeto e ainda por cima começa a plantar bons frutos logo nas primeiras temporadas, a expectativa geralmente é de que as coisas só melhorem, né? Pois é, com o Málaga foi bem o contrário, na verdade. Diferente de outros itens aqui da lista, eles evitaram o rebaixamento por uns bons anos depois dessa campanha de ouro lá em 2012-13. Foi apenas na temporada 17-18 que, depois de terminar a Liga na lanterna, eles caíram pra segundona. Só que daí em diante, meu amigo, chegaram no fundo do poço e continuaram cavando. Em meio a dívidas e alguns problemas na justiça, envolvendo, por exemplo, um projeto de construção de uma marina perto de Málaga, o Sheikh Al Thani viu seu clube afundar dentro de campo também. Numa bagunça administrativa, esse Sheikh chegou a ser afastado pela justiça espanhola e no meio dessa tempestade aí, o Málaga acabou a temporada 22-23 na 20ª posição da segundona espanhola e foram oficialmente rebaixados para a 3ª divisão, onde se encontram lá, né, completamente esquecidos aí. Eu não ouvia falar do Málaga há bastante tempo. E é mais um caso de clube que prova você ter um dono rico não necessariamente significa sucesso, né? E a torcida do Málaga até brinca com isso. Em 2023 viralizou um vídeo em que eles receberam uma pessoa aleatória no aeroporto como se fosse uma grande contratação, já que o clube não contratava ninguém. Vamos seguir pro próximo caso com a seguinte pergunta: o que Dybala, Cavani e Pastore têm em comum, além de serem humanos, jogadores de futebol e sul-americanos? É que os 3 jogaram no próximo item da lista, o Palermo, que é um dos times mais tradicionais da Itália e que já enfrentou uma variedade de dificuldades em sua história centenária, né? Mudando de nome ao longo dos anos, teve um processo de refundação também. Eles nunca conseguiram vencer títulos de primeiro escalão no futebol italiano. As maiores conquistas do Palermo são 5 taças da Série B, né? Então, diferente de outros exemplos que a gente trouxe hoje, talvez a era mais gloriosa do Palermo tenha sido justamente na década de 2000, quando nas temporadas 2005-2006 e 2006-2007 chegou a jogar Europa League. Mais recentemente, na temporada 10-11, voltou a se classificar para essa competição e, embora não tenha ido muito longe, né, ajudou a apresentar para o futebol europeu alguns talentos, como o goleiro Sirigu, o meia Ilicic e o próprio Pastore. Mas você lembra que a gente falou que o Palermo já teve algumas questões durante a sua trajetória, né? Então, 2019 foi o ano que eles decretaram falência e aí os dirigentes do clube aceitaram começar de novo a partir
da 4ª divisão italiana, mais ou menos o que aconteceu com o Parma lá, né? O clube foi resetado, digamos assim, e teve que começar a sua subida lá da base da pirâmide no futebol italiano, e o que não demorou muito na verdade, né? Na temporada 22-23 eles já estavam disputando a Série B de novo, mas é um clube que teve algumas boas temporadas nas últimas 2 décadas aí, alguns grandes jogadores passando por lá, um uniforme icônico, né, rosinha, e que tava simplesmente sumido do mapa, mas voltou a aparecer recentemente. Isso porque em 2022 mesmo, o City Football Group anunciou que o clube agora faz parte do seu já extenso portfólio de times, né? No momento da gravação desse vídeo, o Palermo briga pra subir pra Série A italiana, então de todos os times que a gente falou até agora, talvez os Rosaneri sejam os próximos a dar as caras novamente na elite do país, né? E sendo controlados pelo grupo lá do City, quem sabe daqui a uns aninhos eles não estão protagonizando uma história que nem o Girona lá em La Liga. E a gente se encaminha pro último caso, que certamente é o maior clube dessa lista, e vem lá da Alemanha, o Schalke 04. Os azuis reais já ganharam a Bundesliga nada menos do que 7 vezes, né? O que coloca eles até hoje como o 4º clube mais vitorioso em termos de títulos de liga na Alemanha, e historicamente eles sempre foram capazes de montar boas equipes a nível nacional, mas também continental, né? Embora já tenham sofrido com alguns rebaixamentos no passado, particularmente na década de 80, as categorias de base do Schalke são conhecidas por terem revelado diversos jogadores que acabaram se tornando importantes em palcos internacionais, de Manuel Neuer a Mesut Ozil, Sané, Draxler e outros bons jogadores. Era normal a gente sempre ver o Schalke tendo boas campanhas de Bundesliga, ou beliscando um título aqui ou acolá, né, tipo uma Copa da Alemanha, por exemplo, mas também dando trabalho pro Bayern de Munique vez ou outra, e batendo de frente nos grandes derbys contra o Borussia Dortmund. Só que de alguns anos pra cá, as coisas têm mudado pro clube azul, né? Depois de ser rebaixado na lanterna da Bundesliga na temporada 2021, o Schalke até que conseguiu um rebote rápido ali, né? E logo que caiu já voltou. Só que daí num famoso efeito ioiô, voltou pra elite do futebol alemão e já caiu mais uma vez. O Schalke teve um novo rebaixamento, exatamente porque na temporada 22-23 eles terminaram a Bundesliga no 17º lugar, né? A vice-lanterna. E aí foram pra segundona, e no momento da gravação desse vídeo estão brigando pra não cair pra 3ª divisão. E o pior, a gente falou que o Schalke tá sumido do mapa, mas eles voltaram a aparecer nas notícias do mundo inteiro recentemente, pelos motivos errados, né? Isso porque caso caia pra 3ª divisão, o Schalke pode ter que fechar as portas, né? Segundo a Sky lá da Alemanha, o clube pode não conseguir as documentações necessárias pra jogar uma inédita terceirona e se veria obrigado a fazer algo parecido com o que o Palermo fez lá, né? Recomeçar na 4ª divisão, exceto que na Alemanha isso representaria já jogar um futebol que é considerado amador, com alguns clubes ali na liga sendo apenas semi-profissionais, né? E aí o Schalcão a gente já quase não ouve falar hoje em dia. Se cair pra 4ª divisão mesmo, amigo, vai ser bem triste, um clube bastante tradicional, né? E tu vê, na temporada 2010-2011, o Schalke tinha uma lenda no clube, o Raul, e tava jogando semifinal de Champions League, cara. É complicado olhar pra trás, e não precisa ser nem muito pra trás, né? E ver como, por uma variedade de motivos, alguns clubes perdem relevância, né? Os ciclos do futebol aí podem ser um tanto cruéis. De qualquer forma, a gente torce pra que essas equipes possam se reencontrar aí, né? Organizar a casinha e voltar a brilhar nos mais altos palcos da Europa o quanto antes. Até porque tá faltando pra carreira do Haaland se provar numa noite fria em Stoke, né? Que outro clube que há um tempo atrás estava na boca do povo, hoje em dia ninguém mais ouve falar. Deixa nos comentários e muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Nos vemos no próximo, então um grande abraço. Falou!